Eu quero ajudar você. Vamos juntos nessa? Esse vídeo foi feito e pensado para você que está buscando a virada de chave na sua vida, então vamos começar essa mudança hoje? Agora. Você já notou como existem pessoas que parecem excelentes em tudo o que fazem? Elas aprendem um novo idioma em meses, dominam instrumentos que outros levam anos para tocar, constroem negócios enquanto a maioria nem consegue sair do papel. E sabe o que as pessoas dizem? Ah, essas pessoas têm talento natural. Essa é a maior mentira que já contaram a você, porque talento não tem nada a ver com isso. O que separa quem aprende de quem domina não é um dom especial. É um espírito que nasceu no Japão há séculos e que a maioria das pessoas desconhece completamente. Existe no Japão uma filosofia tão poderosa que transformou carpinteiros comuns em mestres, cujas obras sobreviveram terremotos e séculos, ceramistas humildes em artistas, cujas peças são vendidas por fortunas, e chefes sem recursos, em criadores de experiências que pessoas atravessam o mundo para viver. Esse espírito se chama Shokunin Katagi, e quando você entende o que ele realmente significa, você para de ser uma pessoa que começa 1000 coisas e não termina nenhuma. Você se torna alguém que atinge a excelência em qualquer coisa que escolher. Mas isso tem um preço. Entender esse espírito vai exigir que você aceite algo que seu ego vai odiar ouvir. Antes de revelar esse sistema completo, eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like abaixo e me dizer nos comentários: em qual área da sua vida você mais quer alcançar a excelência? Negócios, relacionamentos, uma habilidade específica? Fique à vontade para comentar. Eu adoro ler e interagir com vocês nos comentários. Agora, de volta ao vídeo. Havia no Japão um jovem chamado Takumi. Ele não nasceu em uma família de artesãos, não tinha linhagem, não tinha nome, nada além de uma obsessão que o consumia. Criar com as mãos algo que durasse para sempre. Enquanto outros garotos da aldeia aceitavam seus destinos como comerciantes ou fazendeiros, Takumi passava horas observando o velho carpinteiro que vivia na beira da floresta. A maneira como ele escolhia cada pedaço de madeira, como suas mãos se moviam com precisão milimétrica, como cada peça se encaixava perfeitamente sem um único prego. Takumi queria isso mais do que qualquer outra coisa. Aos 15 anos, ele arranjou algumas ferramentas velhas e começou a treinar sozinho. Acordava antes do amanhecer e tentava reproduzir as técnicas que havia visto. Cortes retos, junções, encaixes, horas e horas todos os dias. 6 meses depois, ele não havia melhorado em nada. Suas peças ficavam tortas, a madeira rachava nos lugares errados. Suas mãos não respondiam da forma que ele imaginava. Quanto mais praticava, mais frustrado ficava. Ele tentou estudar livros antigos sobre carpintaria, memorizou os nomes de todas as ferramentas, aprendeu sobre os diferentes tipos de madeira e suas propriedades. Conhecimento não lhe faltava, mas quando pegava as ferramentas, era como se todo aquele conhecimento evaporasse. 1 ano inteiro se passou. Takumi continuava sendo apenas um garoto da aldeia, com ferramentas velhas e um sonho impossível. Até que um dia, tudo mudou. Takumi estava trabalhando perto da floresta quando ouviu uma voz atrás dele. Sua postura está errada. Seu ângulo está errado. Sua respiração está errada. Tudo o que você está fazendo está errado. Ele se virou e viu o velho carpinteiro, cabelos brancos amarrados para trás, mãos marcadas por décadas de trabalho e olhos que pareciam ver através das coisas. Eu estou tentando aprender sozinho, mestre, Takumi disse, sentindo a vergonha queimar seu rosto. O carpinteiro caminhou ao seu redor, observando. Há quanto tempo você está praticando? 1 ano, mestre. E melhorou alguma coisa? Silêncio. A resposta era óbvia. O carpinteiro pegou a ferramenta da mão de Takumi. Sabe qual é o seu problema? Você acha que está treinando, mas o que está fazendo é cimentar erros. Cada repetição errada está ensinando seu corpo a falhar melhor. Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Takumi havia passado 1 ano inteiro piorando. Mestre, Takumi falou, a voz tremendo. Como eu faço certo então? Eu li todos os textos que consegui encontrar.
Estudei as técnicas, memorizei os movimentos. Esse é exatamente o seu problema, o carpinteiro interrompeu. Você tentou construir uma casa pelo telhado. Estudou técnicas avançadas antes de dominar o básico. Tentou inovar antes de imitar. Você pulou a única coisa que importa, o espírito. O carpinteiro olhou Takumi diretamente nos olhos. Existe um espírito que guia todo verdadeiro artesão no Japão. Não é sobre técnica, não é sobre conhecimento, é sobre algo muito mais profundo. Shokunin Katagi, o espírito do artesão. E o que é esse espírito? Takumi perguntou. É a compreensão de que excelência não vem de talento. Vem de 3 coisas que você nunca aprendeu. Kodawari, obsessão inflexível pelos detalhes. Gambaru, persistência além do que é razoável. E Kaizen, melhoria infinita, sem jamais estar satisfeito. Essas 3 palavras são o que separam o amador do mestre. Takumi ficou impressionado. Por favor, me ensine. O carpinteiro ficou em silêncio por um longo momento. Então assentiu. Amanhã ao amanhecer. E prepare-se, porque o Kodawari vai destruir tudo o que você pensa que sabe sobre aprender. O amanhecer chegou. Takumi estava esperando quando o carpinteiro apareceu na clareira. Hoje começa o Kodawari, o mestre disse. Esta não é apenas atenção aos detalhes, é obsessão. É a recusa absoluta de aceitar qualquer coisa menos que a perfeição, mesmo que ninguém nunca veja aquele detalhe, mesmo que você perca dinheiro, mesmo que pareça loucura. O carpinteiro segurou um pedaço de madeira. Vê esta madeira. Para você é apenas madeira. Para um shokunin, cada fibra conta uma história. A direção do grão, a densidade, a umidade, a estação em que a árvore foi cortada, tudo isso importa. Você não escolhe madeira com os olhos. Você escolhe com as mãos, com o nariz, com décadas de memória muscular. Ele entregou o pedaço de madeira a Takumi. Segure, cheire, sinta o peso. Agora me diga, esta madeira está pronta para ser trabalhada? Takumi olhou para a madeira confuso. Parecia boa. Sim? Errado. O carpinteiro apontou para algo que Takumi não conseguia ver. O grão está ligeiramente irregular aqui. Se você cortar sem ajustar o ângulo, vai rachar em 6 meses. A maioria dos carpinteiros não veria isso. A maioria dos clientes nunca saberia. Mas você saberia. E isso é inaceitável. Takumi começou a entender. Kodawari não é sobre impressionar os outros. É sobre não conseguir viver consigo mesmo se fizer algo medíocre, mesmo que ninguém perceba. Exatamente, o mestre disse. E é aqui que a maioria das pessoas falha. Elas querem ser excelentes, mas apenas quando alguém está assistindo. Verdadeiro Kodawari é excelência quando ninguém nunca saberá da diferença, exceto você. Semanas se passaram. Postura, respiração, escolha de materiais. A forma correta de segurar cada ferramenta, não apenas funcionalmente, mas perfeitamente. O ângulo exato de cada corte, ajustado milímetro por milímetro. A mente de Takumi lutava contra isso todos os dias. Isso é muito lento. Eu poderia estar aprendendo técnicas reais. Isso é desperdício de tempo. Mas algo estava mudando. Algo que ele não conseguia ver, mas podia sentir. Seus movimentos começaram a fluir sem esforço consciente. A postura que antes era dolorosa, agora parecia natural. A respiração que ele precisava forçar agora acontecia sozinha. Um dia, 3 meses depois, o mestre demonstrou um corte básico em ângulo. 1000 vezes, ele disse, exatamente como eu fiz. Não mais rápido, não mais devagar, não mais forte, idêntico. Takumi passou a semana inteira praticando aquele único corte, 1000 repetições por dia. No 4º dia, algo extraordinário aconteceu. Ele estava na metade da repetição 400, quando seu corpo executou o movimento perfeitamente, sem qualquer comando mental. Como se a ferramenta conhecesse o caminho sozinha. Você sentiu? O mestre perguntou, observando de longe. Takumi assentiu, sem palavras. Isso é Kodawari. Quando a técnica entra no corpo tão profundamente que a mente não precisa mais estar presente. Mas a maioria das pessoas nunca chega aqui porque acha que repetição é para os fracos. Eles acham que são inteligentes demais para praticar o básico 1000 vezes.
Pesquisadores da Universidade de Kyoto, que estudam aprendizado motor há 20 anos, descobriram algo revolucionário. Quando você repete um movimento específico 300 a 500 vezes, neurônios no cerebelo começam a criar um padrão automatizado. Após 1000 repetições corretas, o padrão se torna inconsciente. A habilidade literalmente migra da mente consciente para o sistema automático do cérebro. Mas se você muda o movimento antes de 300 repetições, o padrão nunca se forma. Você permanece para sempre no modo consciente, que é lento, cansativo e propenso a erros. 6 meses de Kodawari se passaram. Takumi agora dominava 12 técnicas básicas tão profundamente que poderia executá-las dormindo, literalmente. Uma noite, seu mestre o acordou de surpresa e pediu para executar um corte vertical. O corpo de Takumi o executou perfeitamente, mas Takumi começou a notar algo que o incomodava. Ele via outros aprendizes, alguns até com mais tempo de treinamento, que conheciam centenas de técnicas. Sabiam todos os nomes, podiam citar todos os mestres antigos. Mas quando ele observava o trabalho deles, algo faltava. Eles conheciam os movimentos, mas os movimentos não viviam neles. Mestre, Takumi perguntou uma manhã, por que alguns artesãos conhecem tantas técnicas, mas produzem trabalhos piores do que eu, que só conheço 12? O carpinteiro sorriu pela primeira vez em meses. Finalmente você fez a pergunta certa. Esses artesãos vivem no que eu chamo de inferno dos eternos estudantes. Eles colecionam técnicas como crianças colecionam brinquedos, aprendem algo novo antes de dominar o último. Leem sobre 1000 estratégias, mas nunca internalizam uma única. Confundem conhecimento com maestria. O mestre caminhou até uma árvore. Kodawari te deu os fundamentos. Você obedeceu cegamente, não questionou, não improvisou. Apenas repetiu até as técnicas se tornarem parte de você. E agora, ele pausou, agora você está pronto para o segundo pilar, Ganbaru. Takumi franziu a testa. O que é Ganbaru? É persistir além do que qualquer pessoa razoável persistiria, o mestre explicou. É continuar quando cada fibra do seu corpo grita para parar. É a recusa absoluta de desistir, mesmo quando o resultado parece impossível. Ganbaru não é sobre trabalhar duro. Qualquer um pode trabalhar duro por um dia, uma semana, um mês. Ganbaru é sobre trabalhar com excelência por anos, décadas, uma vida inteira, sem jamais diminuir o padrão. O carpinteiro mostrou a Takumi um templo ao longe. Vê aquele templo? Foi construído há 400 anos por um shokunin chamado Hideyoshi. Cada viga, cada encaixe, cada detalhe foi feito com Kodawari absoluto. Mas sabe quanto tempo levou? 17 anos. 17 anos da vida dele dedicados a uma única estrutura. Houve anos em que ele não viu progresso visível. Houve anos em que as pessoas o chamaram de louco. Houve anos em que ele quase desistiu, mas ele não desistiu, porque Ganbaru não é sobre sentimento. É sobre compromisso inabalável com o resultado, independente de quanto tempo leve. Takumi começou a entender a profundidade do que o mestre estava dizendo. E como eu desenvolvo Ganbaru? Você já começou, o mestre respondeu. Cada dia que você voltou aqui nos últimos 6 meses, mesmo quando estava frustrado, mesmo quando parecia que não estava progredindo, você estava forjando Ganbaru. Mas agora vem a parte difícil. Agora você vai enfrentar algo que testará se seu Ganbaru é real ou apenas palavras. O mestre levou Takumi até uma pilha de madeira. Você vai construir uma ponte. Não uma ponte grande, apenas 3 metros, mas será a ponte perfeita. Cada encaixe invisível, cada superfície lisa como seda. Forte o suficiente para durar 100 anos. Bonita o suficiente para fazer as pessoas pararem para admirar. E você fará isso sozinho. Takumi olhou para a madeira, depois para o mestre. Quanto tempo eu tenho? O tempo que for necessário. Pode ser 6 meses, pode ser 2 anos. Não importa. O que importa é que, quando terminar, será perfeita. Porque Ganbaru não é sobre rapidez. É sobre nunca aceitar menos que excelência. Não importa quantas vezes você tenha que refazer. Takumi começou a trabalhar na ponte.
Os primeiros 3 meses foram emocionantes. Ele estava aplicando tudo o que havia aprendido. Cada corte era preciso, cada encaixe perfeito, mas no 4º mês algo aconteceu. Ele notou uma ligeira imperfeição em uma das junções, tão pequena que ninguém nunca veria. A madeira já estava cortada. Refazer significaria jogar fora semanas de trabalho. A voz em sua cabeça dizia: "Deixa assim, ninguém vai notar. Está bom o suficiente." Mas ele ouviu a voz do mestre: "Kodawari é excelência quando ninguém está assistindo." Takumi refez a peça. Mais 3 semanas de trabalho. No 8º mês, aconteceu de novo. Uma viga que ele havia passado um mês inteiro preparando tinha uma falha invisível no grão. Poderia durar 50 anos, mas não 100. Ele refez. No 12º mês, a ponte estava quase completa. Faltavam apenas os acabamentos finais. Mas Takumi percebeu que a curva geral estava 1 centímetro fora do equilíbrio perfeito. 1 centímetro que a maioria das pessoas nunca perceberia. Ele olhou para 1 ano de trabalho, olhou para a pilha de madeira e então começou de novo. Foi nesse momento que Takumi entendeu verdadeiramente Ganbaru. Não era sobre nunca desistir de um projeto. Era sobre nunca desistir do padrão. Era preferir recomeçar 1000 vezes do que entregar algo que você sabe que não é excelente. 18 meses depois que começou, Takumi terminou a ponte. Quando o mestre veio inspecioná-la, ele passou 2 horas examinando cada detalhe, cada encaixe, cada superfície, cada curva. Finalmente, ele assentiu. Isso é Ganbaru. Você provou que está disposto a pagar o preço da excelência. Mas agora vem o pilar mais perigoso. O pilar que separa os bons artesãos dos verdadeiros mestres. Takumi estava exausto, mas curioso. Qual pilar? O que mais assusta as pessoas? Kaizen, melhoria infinita, a aceitação de que você nunca jamais estará satisfeito. Kaizen não é sobre fazer melhor hoje do que ontem, o mestre explicou. Isso é apenas progresso básico. Kaizen é sobre entender que não existe teto, não existe bom o suficiente, não existe eu finalmente cheguei lá. Existe apenas o próximo milímetro de melhoria, para sempre. O carpinteiro apontou para suas próprias mãos. Eu tenho 62 anos. Trabalho com madeira há 47 anos. E toda semana ainda descubro algo novo. Uma forma ligeiramente melhor de segurar uma ferramenta. Um ângulo que economiza meio milímetro. Uma técnica que torna o encaixe 3% mais forte. Kaizen é a aceitação de que você morrerá ainda aprendendo, ainda melhorando, ainda longe da perfeição. Takumi sentiu algo desconfortável nessas palavras. Mas se nunca estou satisfeito, nunca sou feliz... Errado, o mestre corrigiu. Felicidade não vem de estar satisfeito. Felicidade vem de saber que hoje você é melhor do que ontem. Todo dia, sem exceção, sem estagnação. Kaizen não é tortura. É a única forma de viver que realmente vale a pena. O mestre levou Takumi de volta à ponte que ele havia construído. Esta ponte é perfeita? Takumi olhou para 18 meses de trabalho obsessivo. Sim. Dentro do que eu sei agora, sim. Então está imperfeita, o mestre disse. Porque daqui a 1 ano você saberá mais. Verá coisas aqui que poderia ter feito melhor. E isso é bom. Isso significa que você cresceu. Kaizen é a aceitação de que sua melhor obra ainda não foi criada. Nunca será criada. Porque no momento em que você a termina, você já evoluiu para além dela. Takumi começou a entender algo profundo. Kaizen não é sobre autopunição, é sobre amor pela jornada. Exatamente, o mestre sorriu. A maioria das pessoas vê Kaizen e pensa que é estresse constante, mas é o oposto, é liberdade. Quando você aceita que nunca estará pronto, você para de ter medo de falhar. Cada erro é apenas informação, cada falha é apenas um passo no caminho infinito. O mestre pausou. Mas tem um preço. Kaizen significa que você nunca poderá dizer, acabei, e descansar. Você nunca poderá olhar para trás e dizer, já é bom o suficiente. Porque não existe bom o suficiente. Existe apenas melhor, sempre melhor. Você consegue viver assim? Takumi pensou por um longo momento. Pensou em passar a vida inteira perseguindo algo que nunca alcançaria.
e percebeu que essa era exatamente a vida que ele queria. Sim, mestre, consigo. Então você entendeu Shokunin Katagi, o carpinteiro disse. O espírito do artesão. Kodawari, obsessão pelos detalhes invisíveis. Gambaru, persistência além do razoável. Kaizen, melhoria sem fim. Esses 3 pilares são o que transforma um talento medíocre em maestria lendária. 20 anos se passaram. Takumi não era mais o garoto da aldeia com ferramentas velhas. Ele se tornou um shokunin respeitado. Suas obras duravam séculos. Pessoas viajavam dias para encomendar algo feito por suas mãos. Mas a coisa mais fascinante sobre Takumi não era a qualidade do seu trabalho. Era o fato de que ele aplicava Shokunin Katagi a tudo em sua vida. Quando aprendeu caligrafia, aplicou Kodawari a cada pincelada. 1000 repetições do mesmo caractere até que sua mão conhecesse o caminho sozinha. Quando sua filha nasceu, aplicou Gambaru à paternidade. Nos dias exaustivos, nas noites sem dormir, nos momentos de dúvida, ele nunca baixou o padrão de presença e amor. Quando estudou filosofia, aplicou Kaizen. Todo dia uma nova perspectiva, todo ano uma compreensão mais profunda, aceitando que morreria sem ter todas as respostas. Um jovem veio até ele um dia. Mestre Takumi, como você é excelente em tudo que faz. Você é mestre carpinteiro, calígrafo talentoso, pai dedicado, pensador profundo. Como você tem tempo para ser bom em tantas coisas? Takumi colocou suas ferramentas de lado. Você fez a pergunta errada. A pergunta não é como eu tenho tempo, é como eu uso o tempo que tenho. Veja, a maioria das pessoas tenta fazer 100 coisas mediocremente. Eu escolho fazer poucas coisas com Shokunin Katagi. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Quando você aplica Kodawari, Gambaru e Kaizen a qualquer coisa, você não está apenas melhorando naquela coisa. Você está forjando um espírito. E esse espírito se transfere para tudo que você toca. O jovem estava confuso. Como assim? Quando você treina Kodawari na carpintaria, atenção obsessiva aos detalhes invisíveis, você desenvolve olhos que veem o que outros não veem. E esses olhos funcionam em tudo. Em relacionamentos, você vê as necessidades não ditas. Nos negócios, você vê as oportunidades escondidas. Na vida, você vê a beleza nos lugares que outros ignoram. Kodawari não é uma técnica de carpintaria. É uma forma de ver o mundo. Takumi continuou. Quando você treina Gambaru, persistência além do razoável, você desenvolve uma coluna vertebral inabalável. E essa coluna se mantém firme em qualquer tempestade. No trabalho, quando outros desistem, você continua. Nos relacionamentos, quando outros fogem, você fica. Na vida, quando outros quebram, você se dobra, mas não cai. Gambaru não é sobre carpintaria, é sobre quem você se torna. E quando você treina Kaizen, melhoria infinita, você desenvolve algo ainda mais poderoso, a aceitação de que você não sabe de nada. E, paradoxalmente, isso te torna infinitamente sábio. Porque quem pensa que já sabe, para de aprender. Quem aceita que não sabe, nunca para. Kaizen não é sobre fazer melhor madeira. É sobre se tornar melhor humano. Todo dia. Sem exceção. Até o último suspiro. O jovem ficou em silêncio por um longo tempo. Então, Shokunin Katagi não é sobre o que você faz. É sobre quem você é. Finalmente, Takumi sorriu. Você entendeu. Estudos da Universidade de Tóquio sobre especialistas japoneses em diversas áreas, de carpintaria à culinária, de cerimônia do chá a artes marciais, revelaram algo fascinante. Todos os mestres entrevistados, sem exceção, demonstravam os mesmos 3 padrões neurológicos. Hiperativação em áreas do cérebro, responsáveis por detectar detalhes, resiliência extraordinária ao desconforto prolongado, medida por níveis de cortisol estáveis, e atividade reduzida no córtex pré-frontal durante execução, indicando automatização profunda. Mas o que mais impressionou os pesquisadores foi a descoberta de que esses padrões não eram inatos, eram cultivados. Mestres com 40 anos de prática tinham cérebros literalmente remodelados pela aplicação consistente de Kodawari, Gambaru e Kaizen. A neuroplasticidade havia esculpido excelência na própria estrutura cerebral.
Mas agora, preciso te contar algo que você não vai gostar. A verdade dura sem storytelling, sem metáforas. A razão pela qual você não é excelente em nada ainda não é falta de talento. Não é falta de tempo. Não é falta de recursos. É porque você se recusa a pagar o preço que Shokunin Katagi exige. Veja, Kodawari significa que você não pode mais aceitar mediocridade em nada, nem mesmo quando ninguém está vendo, nem mesmo quando não importa, nem mesmo quando é mais fácil. Você está disposto a refazer algo perfeitamente funcional porque não está perfeito? A maioria das pessoas não está. Elas querem excelência, mas só quando é conveniente. Gambaru significa que você não pode mais desistir. Nunca. Não quando fica difícil. Não quando fica chato. Não quando ninguém acredita em você. Não quando você mesmo deixa de acreditar. Você está disposto a continuar por anos sem ver resultado? A maioria das pessoas não está. Elas querem persistência, mas só até começar a doer. Kaizen significa que você nunca poderá descansar na sua conquista. Nunca poderá dizer, cheguei lá. Nunca poderá se acomodar. Você está disposto a viver uma vida inteira perseguindo algo que nunca alcançará? A maioria das pessoas não está. Elas querem crescimento, mas também querem chegar a um ponto onde podem parar. E é por isso que a maioria das pessoas nunca será excelente em nada. Porque Shokunin Katagi não é um hack, não é um atalho, não é uma técnica que você aplica por 3 meses e pronto. É um espírito que você tem que incorporar em cada célula do seu corpo. Para sempre. Nossa geração foi vendida a uma mentira tóxica que você pode ser excelente sem sacrifício, que você pode ter resultados de mestre sem pagar o preço de aprendiz, que existe um caminho mais fácil, mais rápido, mais inteligente. Não existe. Nunca existiu. Nunca existirá. Todo mestre em qualquer domínio, de samurais a cientistas, de atletas a artistas, pagou o mesmo preço. Kodawari, Gambaru, Kaizen, sem exceção. E enquanto você continuar procurando o atalho, você continuará sendo medíocre em tudo que tocar. Não porque é incapaz, mas porque é impaciente. Então aqui está o que você precisa fazer. Não amanhã, não segunda-feira, agora. Primeiro, escolha uma coisa. Uma, não 3, não 5. Uma habilidade, uma área, um domínio onde você quer ser excelente. Algo que, se você dominasse nos próximos 5 anos, mudaria completamente sua vida. Segundo, aplique Kodawari obsessivo. Isso significa atenção aos detalhes que ninguém nunca verá. Isso significa refazer coisas que já estão boas, porque não estão perfeitas. Isso significa desenvolver olhos que veem o que outros ignoram. Será desconfortável. Será solitário. Porque você estará vendo imperfeições que as pessoas ao seu redor não conseguem ver. Terceiro, comprometa-se com um Gambaru inabalável. Isso significa que não importa quantas vezes você falhe, não importa quanto tempo leve, não importa quantas pessoas duvidarem, você não para. Nunca. Não é sobre motivação. É sobre compromisso que transcende sentimento. Quarto, abrace Kaizen infinito. Aceite que você morrerá sem ter dominado. Aceite que sua melhor obra ainda não foi criada. Aceite que todo dia você pode ser 1 milímetro melhor. E celebre isso. Porque essa é a única forma de viver que realmente importa. Quinto, pare de procurar atalhos. Pare de pular de técnica em técnica. Pare de colecionar conhecimento sem internalizar nada. Shokunin Katagi não é mais uma coisa para adicionar à sua lista. É a única coisa que você remove tudo o resto para focar. Takumi viveu até os 87 anos. Treinou centenas de aprendizes durante sua vida. E no seu último dia, quando estava cercado por seus estudantes mais avançados, um deles perguntou: Mestre, qual foi o seu maior arrependimento na jornada? Takumi pensou por um longo momento. Meu único arrependimento foi não ter começado Kodawari mais cedo. Desperdicei 1 ano tentando aprender sozinho, achando que era inteligente o suficiente para encontrar um caminho melhor. Se tivesse começado com Shokunin Katagi desde o primeiro dia,
teria dominado a carpintaria 1 ano antes. E 1 ano extra de maestria é um tesouro que nenhuma quantidade de ouro pode comprar. Ele olhou cada estudante nos olhos. Para todos vocês, não cometam meu erro. Se querem ser excelentes em algo, parem de procurar atalhos. Kodawari, obsessão pelos detalhes invisíveis. Gambaru, persistência além do razoável. Kaizen, melhoria sem fim. Esse é o único caminho. Sempre foi, sempre será. Essas foram suas últimas palavras sobre o caminho. E 3 dias depois ele morreu em paz, sabendo que havia passado adiante o ensinamento mais importante que já recebeu. Aqui está algo que poucas pessoas percebem. Shokunin Katagi não é sobre aprender habilidades. É sobre quem você se torna no processo. A pessoa que você é hoje, impaciente, pulando de uma coisa para outra, querendo resultados sem processo, essa pessoa nunca experimentará a verdadeira excelência. Mas existe outra versão de você, uma versão que tem a obsessão para ver detalhes invisíveis, que tem a persistência para continuar quando todo mundo para, que tem a humildade para melhorar infinitamente sem nunca estar satisfeita. Essa versão de você já existe, esperando que você pare de procurar atalhos, esperando que você aceite o único caminho que funciona. Shokunin Katagi não é apenas uma filosofia japonesa antiga, é um espelho. E o que você vê quando olha para esse espelho te diz tudo sobre quem você será daqui a 5 anos. Você vê alguém disposto a ser obsessivamente detalhista, mesmo quando ninguém está vendo? Alguém disposto a persistir por anos sem garantia de resultado? Alguém disposto a melhorar para sempre sem jamais descansar? Ou você vê alguém ainda procurando o hack, o atalho, a forma de evitar o trabalho? Porque apenas uma dessas pessoas será excelente em alguma coisa. E você sabe qual é. A questão não é se Shokunin Katagi funciona. A questão é, você está disposto a pagar o preço que a excelência exige? Takumi era apenas um garoto da aldeia, sem talento especial, sem linhagem nobre, sem vantagens. A única coisa que ele tinha era disposição para desenvolver Kodawari, Gambaru e Kaizen. E isso o transformou de ninguém em um mestre, cujo nome foi lembrado por séculos. Você tem a mesma escolha que ele teve. O mesmo caminho está aberto para você. Você quer passar os próximos 5 anos tentando encontrar um caminho melhor que não existe, e daqui a 5 anos estar exatamente onde está hoje, sabendo um pouco sobre muitas coisas e nada sobre qualquer coisa. Ou prefere pagar o preço da excelência e se tornar extraordinário naquilo que decidir fazer? A excelência está esperando, mas ela não virá até você. Você tem que caminhar até ela. Kodawari, Gambaru, Kaizen. O caminho é antigo. O caminho é testado. O caminho funciona. Siga a página, curta, comente e compartilhe para nossa mensagem ajudar o máximo de pessoas possíveis. Estamos juntos nessa, por uma vida melhor.